queridos, graças e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desejar a você também que vai ter a oportunidade de nos acompanhar nessa live. Informar que somos a Igreja Batista, Memorial de Rocha Miranda. Vai ser um prazer passar exatamente 90 minutos com você, uma hora e meia de culto, onde nesse mês de dezembro nós queremos ressaltar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você, quero convidar a igreja, e juntos nós vamos bem dizer essa noite, uma noite de domingo que antecede as festas natalinas, nós queremos declarar que o nosso Salvador nasceu, nós queremos declarar que foi por intermédio da morte dele expiatória que podemos estar neste momento louvando e bendizer o nome de um Deus extremamente poderoso. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós temos acesso ao Pai. Por Jesus, por intermédio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, podemos dizer que não somos filhos da ira, mas somos filhos reconciliados para a glória do nome do Senhor. Por quê? Por uma maravilhosa graça que nos alcançou, que nos redimiu. Eu quero convidar a igreja, quero convidar você também que nos acompanha nessa live a orar. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este culto, obrigado por esse momento onde podemos louvar o teu nome e te bendizer. Obrigado por esses irmãos que já chegaram. Toma aqueles que estão a caminho da tua casa, aqueles que não poderão vir à igreja, que eles possam acompanhar essa live e serem edificados para a glória do nome do teu Filho Jesus. Pedimos, Senhor, que possamos sair daqui sobre regozijo, alegria, com os nossos corações completamente transbordados. Fala, Senhor, de maneira clara, audível, onde possamos receber o teu alento, o teu conforto, para que possamos sair daqui revigorados, esperançosos, para louvar e continuar bendizendo o teu nome e brilhando esse tempo de peregrinação, como forasteiros deste momento, deste mundo, mas como moradores do céu. Senhor, que o teu nome seja glorificado e que possamos te agradecer por tudo que o Senhor faz na nossa vida, pois em nome de Jesus é que nós oramos, já te agradecendo. Amém, amém. Queridos, vamos colocar em pé, nós vamos começar o nosso culto louvando o Senhor com o hino de número 193, do Hinário para o Culto Cristão, Maravilhosa Graça.
Queridos, antes de nós cantarmos o hino de número 26, nós vamos fazer a leitura bíblica do texto que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, versículo 50, 51, 68 a 70. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa, para que porque para Deus, perdão, nada é impossível. Congregação. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Todos, e a sua misericórdia é de geração em geração, sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Cantamos o hino de número 26 do nosso canto cristão. Isaías 9, de 2 e versículo 9 diz assim. Isaías capítulo 9, versículo 2 e versículo de número 9. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a paz. Versículo 9. Todo o povo o saberei, e Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem. Louvemos o Senhor com o hino de número 31 do nosso canto cristão. Perdão, no versículo errado, é o versículo 6. Deixa eu ler aqui o versículo 2 e 6. Estava anotado aqui, eu li errado. Porque o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso.
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Hino de número 30 é o hino do nosso cantor cristão. Hoje nos alegramos porque o Senhor já veio, podemos dizer e cantar. E Ele é a nossa alegria, a nossa esperança. Assim como chegou o Natal, ele também passa rápido
paz na terra, tudo bem. Cristo nasceu na pequena Belém. Nesses dias, as pessoas ficam mais sensíveis, envolvidas num sentimento de amor fraternal. Antes de Jesus nascer, o povo judeu vivia dias de desesperança, mas eles receberam o alerta. Ouçam o sino dizendo assim: glória, aleluia, já nasceu enfim. Paz na terra, tudo bem. Cristo nasceu na pequena Belém. Suas esperanças vão cair em tudo, porque ali você teria o bebê, filho de grande Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, colocando mais uma vez esse culto diante de Deus, pedindo que o Senhor poderosamente esteja nos abençoando. Eu vou convidar a querida Marcela, ela vai estar nesse momento orando ao Senhor. Quero convidar a igreja mais uma vez a se colocar em pé, e após a oração nós estaremos cantando dois cânticos ao Senhor também neste momento. Vamos orar, vamos agradecer por esse momento alusivo às festas natalinas, o nascimento do Mestre Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. Amém. Estamos aqui, ó Pai, reunidos para, ó Deus amado, nos alimentarmos da tua palavra, para ouvirmos o Senhor falar hoje e também para te adorarmos. Amém. Queremos te agradecer e te suplicar que o Senhor vai aceitar todo o nosso louvor, que o Senhor está dirigindo, ó Pai, continua dirigindo esse culto nessa noite. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao Senhor. Senhor, interessa disponível em nós, minha vida é orar em toda consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da graça, minha vida dirigir.
momento de culto, nós vamos ter a oportunidade de trazer os nossos dízimos e também estamos trazendo as nossas ofertas ao altar do Senhor. Eu queria destacar um texto da palavra do Senhor, onde somos desafiados a entender a importância da contribuição, da ajuda financeira que nós devotamos à casa do Senhor. Paulo escrevendo na sua segunda epístola à igreja de Corinto, ele vai ensinar uma coisa muito interessante no capítulo de número 9. 2 Coríntios, capítulo de número 9. E ele vai dizer assim a partir do versículo de número 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se deixa um texto de grande reflexão para nós sobre a importância de nós sermos cooperadores, ajudadores da obra do Senhor. Paulo, para chegar a esse texto, ou para que ele pudesse estar falando sobre esse texto, ele vai ensinar uma coisa muito interessante, que é a questão do plantio. E você percebe que no versículo de número 6, ele está afirmando, é uma afirmação que ele fala. Ele não está simplesmente usando como exemplo, mas ele, na sua citação, ele afirma, categoricamente ele está dizendo, é assim, é desse jeito. E quando ele afirma isso, ele diz, aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará com fartura e abundância. E aí ele vai chegar no segundo momento. Da afirmação da lei da semeadura, ele chega ao seu segundo momento, que é um momento desafiador. Paulo não está tentando persuadir ninguém, de maneira nenhuma. Ele está falando simplesmente sobre a perspectiva da ajuda, do envolvimento, da dedicação que havia de ser necessário por parte da igreja de Corinto, aqueles que estavam necessitados. Então ele usa essa afirmação de uma forma alegórica, mostrando o seguinte, vocês já perceberam, vocês entendem, vocês sabem como é. Se eu semear muito, muito eu vou colher. Mas se eu semear pouco, pouco eu vou também colher. Paulo ensina a igreja de Corinto, dentro dessa perspectiva, dessa prerrogativa de lei de semente, sobre a importância de nós muitas vezes construirmos diante do Senhor um memorial. Elias, ele é enfático nisso. Ele tinha um memorial diante do Senhor. O Senhor lembra-se de mim. E quando Paulo agora ele desafia a igreja de Corinto, é para ajudar os necessitados, dizendo assim, se a nossa ajuda for uma ajuda que não esteja dentro de uma prerrogativa, dentro de uma perspectiva da mesquinhez, mas dentro de uma prerrogativa, de uma perspectiva de abundância, nós vamos entender que como igreja, aquilo que nós estamos plantando em abundância, resultará também em bênçãos o quê? Abundantes sobre nós. E aí no segundo momento, ele, poderíamos dizer, fecha esse momento dizendo assim, porém tem uma coisa, cada um contribua segundo tiver propósito no coração. Seria muito contraditório se eu falasse, dentro do primeiro versículo, de que Paulo está desafiando a igreja a trazer muitas sementes. Não, porque ele logo agora fala, cada um contribua segundo tiver no coração. Aquilo que Deus direciona você, aquilo que Deus leva a você, como sendo uma lei, como sendo uma semente, deve ser gerado no seu coração. E a contribuição em abundância gerada no coração, que resultará bênçãos sem medidas, ela não pode ser
ela não pode ser pautada por uma necessidade. Se eu ofertar, se eu dizimar, Deus vai me abençoar. Então a necessidade, muitas vezes equivocada do exercício da fidelidade, está pautada dentro dessa visão de que se eu der, eu também vou receber. E aí ele usa outra coisa, porque Deus ama quem dá com quê? Com alegria. A abundância na semeadura para uma grande colheita de bênção para a igreja de Corinto, para uma grande colheita de bênção para a igreja batista, memorial de Rocha Miranda, está pautado nisso na alegria, no prazer de poder ofertar, de poder dizimar ao Senhor. Então, o que eu gostaria de desafiar você, a estar trazendo a sua oferta, não está esquecendo que igrejas batistas no final do ano, nós somos desafiados a trazer uma oferta de amor, nós somos desafiados a exercer a nossa fidelidade. Existem grandes coisas para realizar, mas para que nós venhamos realizar grandes coisas, nós precisamos ser abundantes dentro da fidelidade ao Senhor. Então, meu irmão, nós vamos nesse momento cantar o nosso último hino do nosso culto, que é o hino de número 406 do nosso canto cristão, Confiar em Cristo. E você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e trazer no altar do Senhor. Vamos colocar mais uma vez em pé, por favor?
numa única só voz, estará lendo, está sendo projetado ali na mídia da nossa igreja. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Toda a igreja não falando com essa voz? Versículo 2. A igreja. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, queremos pedir nesta hora, pela Tua palavra, fala aos nossos corações, te oramos em nome de Jesus, amém. Amém. E aí você pode se assentar. Eu queria nessa noite, nesse domingo que antecede o dia 25, que é as festas natalinas, falar um pouquinho sobre Jesus, a grande esperança. Entendemos, que mês de dezembro, para nós como igreja evangélica, é um mês extremamente importante. Eu estava falando com a Marcela que as igrejas, nesse tempo de dezembro, parece que não tem, como em décadas passadas, me permite ser saudosista, estamos vendo dezembro como sendo um mês onde a igreja ela se torna extremamente proclamadora. Eu acredito que tem aproximadamente 15 anos que eu não sei o que é passar um Natal na igreja. Eu não sei mais o que é a virada de ano dentro de uma comunidade de fé. E é interessante que, outrora, em tempos atrás, isso era algo extremamente importante para nós como comunidade cristã. Por que a importância do dia 24, ou melhor, do dia 25? Porque a igreja ela sabia e ela tinha a compreensão do grande significado ou do grande mês que era o mês de dezembro, porque estava extremamente trazendo à tona o sacrifício expiatório vicário de Jesus, quando Deus, o Pai Todo-Poderoso, o manda, nascendo ele, cumprindo a missão e morrendo pelos nossos pecados. No dia 31 era mais importante, por quê? Porque foi incutido em nós uma visão extremamente divina de que faz-se necessário nós começarmos um novo ano diante de quem? Do Senhor. E quando eu li esse texto para estar falando sobre Jesus, a grande esperança, algumas coisas permeavam a minha mente. Essa semana, ou algum tempo atrás, mas não muito vulto essa semana, um pastor que ele abraçou um campo teológico chamado neoliberalismo, ele fazendo um programa, um podcast, ou sendo entrevistado, ele disse que o hino do cantor cristão Alvo Mascaneve é um hino completamente preconceituoso. É um hino que traz a ideia do preconceito em mostrar que o pecado ele está na prerrogativa de ser negro, de ser preto ou etc. E é interessante, que quando você vai ler a história desse hino, você vai perceber uma coisa muito interessante, que o hino ele foi composto não por batistas sulistas, porque os batistas sulistas eles defendiam a escravidão, mas ele foi composto por um batista do norte dos Estados Unidos, que foram os primeiros abolicionistas. Então você pega os batistas, que são batistas do norte, primeiro eles não são nem arminianos, eles são calvinistas. E você vai pegar os batistas sulistas, e você vai se deparar com a prerrogativa do preconceito, da questão da cor, da inferioridade ou da superioridade. Mas o que eu gostaria de destacar nessa noite não é essa ideologia.
evangélicos, elas começam a dizer, elas começam a falar, aí eu volto e você entende, mostra por quê. Que dezembro para nós não é algo tão mais o quê? Importante. Porque nós estamos andando pelos nossos cursos, nós estamos andando pelas nossas vontades, nós estamos cumprindo aquilo que automaticamente podemos dizer que é bom para nós. Nós somos hoje meramente, vamos dizer assim, associados, espectadores, ou simplesmente estamos num grande restaurante divino e nós estamos esperando ser bem o quê? Servir. Por isso que nós não conseguimos mais parar. Por isso que nós não conseguimos mais analisar. E por isso que de repente, para mim e para você, dezembro é um mês comum. Eu gosto muito do dezembro. Por quê? Porque dezembro é calor, eu amo calor. Eu gosto muito do dezembro, por quê? Porque dezembro a nossa família faz um grande amigo oculto. Eu gosto de dezembro, pastor, porque dezembro traz aquela visão bem antiga de pintar a casa, de comprar o que o marido ou a esposa que trabalha juntaram acontece no terceiro salário e ir na loja e comprar uma TV nova, uma estante nova, ou um quadro, ou um reggae, seja lá o que for, traz a ideia de algo novo para nós. Nós não estamos mais entendendo o verdadeiro sentido do dezembro. E acredito que além do liberalismo, do neoliberalismo, outra coisa também que está sendo extremamente, muito forte nesse tempo, que está nos levando a esquecer a perspectiva divina, é o que a própria palavra diz. Que nos finais do tempo, no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E isso é muito perigoso para nós como igreja. Por quê? Porque esses perigos que permeiam a nossa vida traz ou tira de nós a verdadeira realidade de que me leva a ter esperança a respeito de um Cristo que salva, mas de um Cristo também que um dia ele vai voltar para buscar a sua o quê? Igreja. A perspectiva do nascimento de Jesus não só é uma esperança de salvação, não é somente uma esperança que me leva a confiar que existe novo céu e nova terra, mas quando eu leio esse texto, eu começo novamente a nutrir que dezembro, ou outros meses, ou que em todos os meses, a nossa visão deve ser uma visão voltada ao autor e consumador da nossa fé, e em dezembro a única coisa que nós estaremos apresentando a ele é uma coisa chamada culto de ação de graças. Nós seremos gratos ao Senhor. Eu não sei se vocês perceberam nessa noite, mas nessa noite nós cantamos aproximadamente 4 hinos do cantor cristão. 4 hinos cristãos. E são hinos justamente que nos levam a uma compreensão de que nasceu o Redentor. Estamos agora reconciliados com Deus. Certa ocasião, um pregador, ele estava falando uma coisa muito notória. A igreja moderna, ela começou a ficar desfamiliarizada de coisas ou de princípios que são extremamente divinos. E quando nós começamos a ficar desfamiliarizados dos contextos divinos, é dessa forma que nós agimos. Esquecendo que o povo que andava em luz, ou melhor, andava em trevas, eles viram uma luz. Nós começamos a perder a tônica, nós começamos a perder a direção daquilo que o Evangelho de João, no capítulo de número 8, verso de número 32, nos ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade
nos libertará. Nós perdemos o verdadeiro significado desse nascimento. E isso parece que já está no nosso DNA, nessa igreja moderna, nessa igreja apóstata, nessa igreja neoliberalista. Porque o que você percebe? Nós só queremos fazer aquilo que nos interessa. Eu falei pela manhã e eu fui um pouco prolixo, mas eu gostaria de destacar agora, sem essa perspectiva de ser prolixo, quando Paulo ele chama a igreja, e ele diz que a igreja é lavoura e edifício de Deus. Que coisa extraordinária! Porque quando você fala do edifício, o que Paulo quer ensinar, e eu posso destacar nessa noite, é que todo edifício, toda construção, para que ela seja sólida, ela precisa de um bom fundamento. Lembra o que eles falam no capítulo 3? Ninguém põe outro fundamento, a não ser Jesus Cristo. Por que nós estamos esquecendo? Porque a igreja moderna, eu e você, colocamos novos fundamentos. O nosso fundamento não é o fundamento que Deus entregou a Cristo para que Cristo entregasse aos apóstolos. Nós esquecemos desse grande significado da morte, do nascimento, da salvação a nós oferecida por Jesus Cristo. Não é o caso de vocês, não é o nosso caso. Mas quantos estão ansiosos para que chegue logo o dia 24, véspera, para estar desfrutando do dia 25? Simplesmente porque não tem festa. É o dia, pastor, eu vou estar com a família. Porque, pastor, a prioridade é a família, não, a prioridade é Cristo. Eu vi pessoas defendendo a prioridade de família. E eu vi as famílias extremamente o quê? Destruídas. Quando Deus chega e fala qual é o grande mandamento, o grande mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas. Se Deus for prioridade na minha vida, Jesus passa a ter significado como verdadeiro significado. Então o que essa esperança traz para nós? Rapidamente, nos poucos minutos de culto que ainda temos alusivo ao nascimento do Senhor Jesus, eu queria dizer, pautado no capítulo 9 de Isaías, que fala sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz, que a esperança que está em Cristo está pautada em primeiro lugar. Olha o que o texto diz: o povo que andava o quê? Em trevas, ele viu a luz. A primeira coisa interessante é que Jesus Cristo, quando ele nasce, quando ele é predito, ele está dizendo em Isaías, para o homem que anda na perdição, para o homem que anda afastado de Deus, para o homem que é instrumento de ira divina, vai surgir um Cristo, um Messias, um Salvador. E quando esse Cristo, esse Messias, esse Salvador vier, ele vai tirar o homem das trevas e vai colocar novamente o homem na luz. O próprio Jesus disse isso. E ele deixou claro: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará. O grande problema para que eu e você possamos resgatar Jesus, a esperança que traz luz, Jesus, a esperança que traz conforto, Jesus, a esperança que resgata os fundamentos e princípios, nós precisamos estar na verdadeira luz. Porque se eu não estiver na luz de Cristo, é insignificante para mim o nascimento de Jesus. Por isso, em João capítulo de número 3, quando aquele homem vai ter com Jesus à noite, e Jesus diz para aquele homem: necessário é nascer de novo. E aquele homem, sendo mestre, sendo conhecedor, vira para Jesus e diz
sabe dessas coisas? Jesus indaga a ele. Mas é interessante a colocação, porque Jesus falou: quem não nascer de novo não pode ver o reino. Se eu não entender que Jesus dissipa as trevas que me impedem de ver Ele como luz, eu não posso entender o reino. O grande problema, irmãos, é que parece que nesse tempo, aonde Jesus se manifestou como Senhor, aonde Jesus se manifestou como Salvador, aonde Ele disse: quem anda em luz jamais estará em trevas. Parece que nós esquecemos disso. E parece que voltamos a andar nas trevas. Por quê? Porque para que eu entenda o verdadeiro significado do nascimento de Jesus, que me traz esperança, é eu ter uma compreensão extremamente poderosa do que é o reino de Deus. Lembra-se a ocasião em que Jesus disse: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Se eu consigo entender isso, eu vou estar olhando claramente a prerrogativa e a perspectiva deste mês, que é o mês de dezembro. Então, esse mês de dezembro, que é um mês que traz o escancarado da luz de Cristo para cada um de nós, nos desafia a vivermos as verdadeiras missões estabelecidas por aquele que diz assim: se eu dissipei a treva, se há justificação, se há novo nascimento, você vê o reino. Se o reino não é comida, se o reino não é bebida, mas é paz e justiça, você vai entender os meus fundamentos. Um dos fundamentos essenciais do Cristo que trouxe clareza, que trouxe luz, que dissipou as trevas sobre a nossa vida, é simples: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando isso se torna latente? Quando eu entendo o nascimento, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Quando é predito pelo profeta Isaías que nasceria um libertador, um Messias, um Salvador, que carregava alguns adjetivos, porque era um filho que nasce, é um filho que Deus está nos dando. Ele tem o governo está sobre os seus ombros. E aí ele diz: o seu nome será maravilhoso, o seu nome será conselheiro, será Deus forte, será Pai da eternidade, será príncipe da paz. O seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Qual é o valor disso para você? Qual é o valor disso para você? Irmão, nós estamos valorizando tantas coisas, e eu posso classificar e dizer que são saludares. Eu hoje tenho 50 anos de idade, eu quero ter a oportunidade de ver netos. E é muito notório: se um dia eu for um avô, eu vou valorizar os meus, o quê? Só que eu não posso deixar de esquecer que há prioridades maiores do que meu neto, há prioridades maiores do que a minha casa, há prioridades maiores do que o bom automóvel, há prioridades maiores do que o bom salário, há prioridades maiores do que a boa estabilidade. Mas, pastor, por que há prioridade assim? Porque nós bem sabemos, se nós temos compreensão que foram dissipadas trevas, que fomos reconciliados novamente com Deus, não somos mais filhos da ira, somos agora filhos por adoção. Isso se torna claro para mim, porque a salvação oferecida por Deus por intermédio do Filho chamado Jesus fez com que eu me tornasse, primeiro, peregrino nessa terra, segundo, cidadão da onde? Do céu. E aonde estiver o meu coração, ali vai estar o meu tesouro. Ali vai estar o meu tesouro.
Dentro desse texto, o versículo de número 2 diz: o povo, se eu colocar Márcio, que andava em trevas, viu grande luz. O reino foi extremamente escancarado, mostrado para mim. Então, o que eu tenho? Gratidão. Eu acho interessante que o salmista, no Salmo de número 112, verso de número 116, o que ele diz? Eu só nem projetar, vocês conhecem. Salmo 112, versículo de número 116. Alguém achou? Salmo de número 112, verso de número 116. Perdão, 116, verso 12. Perdão, Salmo 116, falei 112, você vê aqui. 116, 12. Olha o que diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Existem pessoas que elas foram criadas recebendo presentes. Tem pessoas que não interessa se eu vou dar um relógio despertadorzinho xing-ling, mas é aniversário da irmã Eli, e eu estou dando uma lembrancinha para ela. Eu não quero nem saber se a irmã Eli fala assim: pô, mas um relógio, ela não vai se tornar. Mas a prática de você estar presente te leva certas vezes a dar presentes absurdos. Está entendendo? Isso é verdade. E aí o que acontece? Quando você é convidado ou convidada a uma festa, você quer dar o quê? Um presente. Porque isso é habitual aonde? Na tua vida. Se nós estamos num mês alusivo ao nascimento de Jesus, onde o texto está dizendo que o Márcio que andava em trevas viu grande luz, a pergunta de Deus para mim e para você, porque o reino é mostrado para nós, é: o que vocês darão pelos benefícios que eu fiz a vocês? Só você diz vocês dois. O que você vai dar? Você entende, irmão, por que a importância da priorização de alguns momentos como igreja do Senhor Jesus? É importante isso. É importante a igreja entender esse fundamento. É importante a igreja viver essa realidade. Irmãos, me perdoe, mas parece que Deus não é mais prioridade na nossa vida. É prioridade muitas vezes os bancos, é prioridade muitas vezes a bateria, é prioridade muitas vezes o teclado, é prioridade muitas vezes a arquitetura, mas muitas vezes não é prioridade Jesus como aquele que dissipou as trevas, Jesus como aquele que nasceu, morre, ressuscita e nos reconcilia e diz: vocês não andam mais em trevas. Por que vocês não andam mais em trevas? Porque vocês viram o reino. E o reino não é comigo, o reino não é bebido, o reino é fundamento. É entender o que eu quero, motivo pelo qual os judeus não conseguiam entender Jesus. Porque os judeus priorizavam coisas. E muitas vezes Deus não está nos chamando a priorizar coisas. Deus está nos chamando a priorizar pessoas. Quando Jesus olha o grande templo que foi feito, como era o segundo templo que foi feito, vocês lembram o que ele falou? Isso aí pode ser destruído. Eu destruo, mas no terceiro dia eu novamente vou reconstruir.
templo foi destruído em 70, depois de Cristo. Mas Jesus estava ensinando que quando nós saímos das trevas e resplandece uma luz maravilhosa, a nossa visão alarga. Nós compreendemos o que é esse negócio chamado cristianismo. Nós entendemos o nosso papel. Nós sabemos a nossa mensagem. Eles não sabiam disso e por isso eles ficaram aborrecidos. Porque se eles estivessem saindo das trevas, olhando Jesus como único e suficiente Salvador, o insight, tempo da modernidade, eu posso usar essa palavra, o insight que viria sobre eles é o seguinte, verdadeiramente, não é destruição do segundo templo edificado, até porque o templo é uma sombra, e o templo é a ideia do tabernáculo lá do Senhor, só que Deus se fez homem e o que? Habitou em nós. E vocês sabem o que vocês estudar esses sermões. Jesus não estava falando da destruição do templo, porque verdadeiramente ele era o quê? O templo do Senhor. Quando as trevas, irmãos, são dissipadas na nossa vida, nós vamos adquirir visão de Deus. Visão de Deus. Visão daquilo que mostra que nós outrora andávamos nas trevas. Só que resplandeceu para nós a maravilhosa o quê? Luz. E sabe o que a maravilhosa luz trouxe para nós? Não somente o rompimento do neoliberalismo, não somente o rompimento com a apostasia, não somente a abertura dos meus olhos para ver o reino, mas esse dissipar das trevas sobre a nossa vida nos trouxe novamente reconciliação com Deus. De que forma, pastor? Simples. A Bíblia diz que quando Jesus ele está morrendo, ele exclama, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ele logo depois vai dizer, Senhor, erguendo os olhos para o céu, está o quê? Consumado. A Bíblia diz que o véu do templo, ele o quê? Se rasgou. Isso mostra que Jesus agora é um novo e vivo caminho. Não estamos mais nas trevas, porque Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. É engraçado na prerrogativa judaica, porque abrir um novo e vivo caminho era uma prática que alguns judeus usavam para demonstrar que eles eram aliançados. A primeira, eu tenho aliança com alguém quando eu como junto com a outra pessoa um punhado de sal. Mas eu tenho aliança com alguém quando eu pego um cordeiro, abro ele no meio, arranco as vísceras, meu e aquele que sou aliançado. Passamos, estamos inaugurando um novo e um vivo caminho. O cordeiro foi moído pelos nossos pecados, foi pisado por nós. E por isso ele nos tirou da onde? Das trevas. E segundo e último ponto, o povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu o quê? Grande luz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, quando meu pai estava doente, ele ficou internado e descobriu que o câncer do pulmão dele já estava em metástase. Meu pai teve um momento de variações. Ele chamou minha irmã, que tinha Maninha, que era irmã dele. Ele não conheceu a casa do saudoso pai dele, do meu avô. Eu peguei ele de carro lá na Vila da Tijuca e falei assim, pai, o senhor conhece esse lugar? Aí ele falou, não conheço não. É a casa do vô Sobrinho. O senhor não está lembrado não estou não. Ele falou algumas coisas de delírio, mas uma coisa me chamou muita atenção. Quando eu percebi que meu pai já estava indo,
Ele virou para mim e falou assim: Márcio, eu falei: Senhor, pai, hoje eu não tenho medo de morrer. Eu perguntei assim: por que o senhor não tem medo de morrer? Porque eu tenho Jesus no meu coração. O povo que andava em trevas viu o quê? Uma grande luz. Mas aqueles que estavam na sombra, no vale da sombra da morte, a Bíblia diz que eles o quê? Viram resplandecer o quê? Uma grande luz. O salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque a proteção do Senhor está sobre a sua vida. É interessante, porque eu já fiz muitos sepultamentos de crentes e de ímpios. Em certa ocasião, uma pessoa virou para mim e falou assim: o que mais me chama a atenção do sepultamento de vocês que são evangélicos é a paz, é a tranquilidade no momento da vida. Eu posso andar no vale da sombra da morte, mas sei que estou protegido. Mas eu posso estar no vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte pode me tragar, mas mesmo assim eu sei que estou protegido. Que mesmo exemplo para cada um de nós seja um mês de auto-reflexão, aonde Deus está dizendo o seguinte para mim e para vocês: se em 2022 vocês não conseguiram priorizar Jesus como Senhor da vida de vocês, que 2023 Ele possa governar. Que 2023 o Natal para nós seja completamente diferente. Não é uma prerrogativa de Chester, não é uma prerrogativa do pernil, da salada de fruta, do pavê, do empadão, do pastel, do arroz de forno, do pudim, dos quitutes, das nozes, das avelãs, da rabanada. Mas seja um momento que você fale assim: Jesus veio, trouxe a luz, me tirou do vale da sombra da morte, me mostrando que Ele é vivo. Jesus, em certa ocasião, indagado por uma das irmãs de Lázaro, ela vira e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Podemos dizer que Lázaro estava no vale da sombra da morte. E Jesus disse o seguinte para ela: teu irmão não morreu, teu irmão dorme. E ela olha para Jesus e diz: eu sei, Ele há de ressuscitar no grande dia, ou no último dia. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, certamente por isso ele é. Jesus está esperando de você isso, priorizar. Que nós possamos, em todo momento, pedir perdão e falar: Senhor, fui egoísta. Senhor, esqueci, eu priorizei coisas. E deixei de priorizar pessoas. E o mais importante, deixei de priorizar os teus fundamentos e a condição. E isso trouxe para mim, e hoje entendo, em vez de luz, trevas. Porque se eu estivesse na tua luz, eu via o reino. E se eu estivesse conseguindo ver o reino, eu não tinha falhado. Vocês entenderam? É assim que Deus faz. Que Deus poderosamente conceda a vocês um dia 24 para 25, extremamente abençoado. Extremamente abençoado. Vocês possam estar em família. Que vocês possam reunir filhos, parentes, e falar assim: vamos parar um pouquinho e vamos lembrar que o povo que andava em terra viu uma maravilhosa luz. E aqueles que estavam no vale da sombra da morte confiaram, porque resplandeceu também uma grande luz. Amém? Que Deus poderosamente, Jesus, nos
pelo 26, mais uma vez, no nosso cantor cristão. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer e bendizer. Continue nos abençoando, Senhor, e que nós possamos, em todo momento, sermos gratos a Ti, apresentando um culto de ação de graça. Por que daremos a Ti? Qual é o presente? O Senhor espera a nossa devoção, a nossa fidelidade, o nosso amor e a guarda dos Teus mandamentos e fundamentos. Pois em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Louvamos ao Senhor, nos número 26.